Boa tarde a todos. Tá bom assim? Então, meu nome é Luiz Krause, eu sou professor de literatura hebraica e judaica e queria então falar um pouco com vocês sobre a adaptação do hebraico. Vocês sabem que a cultura hebraica, ao contrário de muitas outras literaturas e línguas da faculdade, tem uma história muito longa, uma história muito antiga. Ela começa com a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é um livro que tem talvez 4.000 anos, né, ou 13.000 anos. Então, o período que separa essa Bíblia hebraica dos nossos dias, do hebraico moderno, é evidentemente muito extenso. Então, a nossa habilitação privilegia as duas extremidades, né? Ou seja, de um lado, o texto bíblico, que é assunto da professora Susana Schwartz, minha colega, né, que se ocupa de Bíblia, e do professor Reginaldo Gomes, que se ocupa de hebraico bíblico e de línguas do Oriente Médio Antigo, como acádico, aramaico e outras línguas do período bíblico, né? E na ponta de cá temos a literatura moderna em língua hebraica, que é produzida num primeiro momento na Europa, no século XIX, e a partir do século XX, no que era uma vez a Palestina otomana, e depois a Palestina britânica, e depois o Estado de Israel, né, que é onde começa a se formar, já no fim do século XIX, o embrião do que hoje é o Estado de Israel, e onde esta língua hebraica, que tinha passado muitos séculos como uma língua restrita ao âmbito religioso, restrita à vida sinagogal, volta a ser utilizada como uma língua da vida cotidiana, como uma língua da rua, da casa, da escola, e também uma língua na qual se começa a escrever uma literatura de feições modernas, né? Então, esses são os nossos dois focos principais, o período bíblico e o século XIX, primeiramente na Europa e depois em Israel. Nós temos, então, cursos de, como eu disse, de Bíblia e de línguas do Antigo Oriente Médio, e temos cursos de hebraico moderno e cursos de literatura hebraica moderna. Temos também alguns cursos que tratam de literatura judaica em línguas que não o hebraico. Vocês sabem que o povo judeu há muitos séculos vive em diversas partes do mundo e, portanto, criou também literaturas e outras formas de expressão cultural em idiomas dos lugares onde viviam. A língua alemã, o francês, o italiano, o inglês, o espanhol e assim por diante, né? Então isso também é contemplado, embora parcialmente, né, em dois cursos que são ministrados de manhã, mas que são disciplinas optativas, né? São disciplinas chamada literatura judaica, né? A judaica é a literatura escrita em línguas que não o hebraico, né? Bom, então essas são as nossas duas áreas de concentração. Temos também alguns cursos que tratam da cultura judaica na Idade Média, na Europa, né? Mas que não são cursos de literatura, e da cultura judaica nos tempos modernos na Europa.
Agora, sobre perspectivas que se abrem com essa formação, também é preciso levar em conta os dois extremos, né? De um lado, existe no mundo acadêmico, de um modo geral, e nas faculdades de teologia e de ciência das religiões, e assim por diante, obviamente um interesse muito grande no texto bíblico e no hebraico bíblico, uma vez que a Bíblia hebraica é também um livro fundamental de todo o cristianismo e portanto, uma das fontes da cultura ocidental, né? E, de outro lado, existe também uma demanda, embora bem mais restrita, em relação ao aprendizado do hebraico moderno, que é a língua do Estado de Israel, né? E ao conhecimento da literatura hebraica moderna, que tem autores que são internacionalmente reconhecidos e traduzidos para muitos idiomas, entre os quais o português. Eu tenho certeza que todos vocês ouviram falar, pelo menos, de alguém como Amos Oz ou David Grossman, né? Que são talvez os dois nomes mais conhecidos, né? Mas tradicionalmente se diz do povo judeu que o povo judeu é o povo do livro e não por acaso há em Israel uma produtividade, uma produção literária muito grande, muito expressiva, um número grande de escritores que não são só esses dois de quem todo mundo ouviu falar, né? E pelos quais há um interesse crescente em todo o mundo, embora o Estado de Israel tenha uma população relativamente pequena, né? Como vocês sabem, são só 8 milhões de habitantes, que é um pouco mais do que 2 ou 3 bairros da nossa cidade, né? Ainda assim tem um número expressivo de escritores internacionalmente reconhecidos e, portanto, há pelo menos perspectivas de interesse por novas traduções, né, que é um campo de atuação interessante para os estudantes de letras. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Não sei também que tipo de informação vocês esperam de uma apresentação assim. Só fazendo esclarecimento, a gente vai ter um tempo para perguntas no final, mas o professor do hebraico tem que ir embora mais cedo. Então, o momento ideal para fazer perguntas para o hebraico seria agora mesmo. Diga. Como funciona o mercado de trabalho no hebraico? Dá uma pergunta. Olha, então, é o que eu estava te dizendo. Quer dizer, tem dois perfis, né, que se pode imaginar aí. Um é o perfil do estudioso do texto bíblico e do conhecedor do hebraico bíblico, para o qual existe uma demanda no mundo acadêmico, sobretudo por parte de faculdades de ciência da religião ou de teologia, né, onde há necessidade de conhecimento do texto bíblico e do hebraico bíblico, né? Então, esse é um perfil, e isso não diz respeito apenas a instituições judaicas, quer dizer, todas as faculdades de teologia, as faculdades cristãs de teologia, demandam um profissional habilitado a ensinar essas matérias, né? Línguas do Oriente Médio Antigo, hebraico, bíblico e estudos da Bíblia hebraica. E, por outro lado, existem algumas universidades no Brasil onde há disciplinas de hebraico moderno e de literatura hebraica moderna. Além da nossa, há no Rio de Janeiro, né, na Universidade Federal. Eu não poderia dizer que é um campo muito, enfim,
qual há muita demanda ou muitas oportunidades de trabalho. Né? Uma outra oportunidade de trabalho seria tradução. Tradução de autores de literatura hebraica moderna que são cada vez mais reconhecidos no mundo internacional da literatura e portanto, traduzidos, dentre outros idiomas, também para o português. Tá. Alguém mais gostaria de alguma pergunta? Não seguir a religião judaica interfere no mercado de trabalho? Olha, depende qual é seu objetivo. Se você pretende, por exemplo, trabalhar numa escola de ensino médio, uma escola judaica de ensino médio, talvez isso seja importante. Né? Não sei se vocês sabem, a comunidade judaica mantém aqui na nossa cidade algumas instituições de ensino fundamental e ensino médio, né? Onde também são abordados então, a língua hebraica moderna e a literatura hebraica moderna. Talvez nesse contexto isso seja um fator que é levado em consideração. Muito embora eu acho que o que conta mesmo são as suas qualificações profissionais. Né? Não sei, eu também não participo dessas instituições e não sou a pessoa certa para te dar essa resposta. Mas, bom, acho que é um elemento que é levado em consideração. Né? Não por nenhum outro motivo, senão de conhecer de dentro essa cultura, essa tradição, o que facilita as coisas. Alguém mais? Eu sou a Luísa, eu estou no segundo semestre da habilitação e vim dar minha opinião como caloura da habilitação. Eu entrei aqui na Letras querendo alemão, era a minha primeira opção, mas conforme o tempo foi passando, eu fui me interessando mais e mais pelo hebraico e acabei entrando. Fiquei com esse receio também de não ter espaço no mercado de trabalho, de ser uma habilitação mais fechada, que não existe muita demanda de início. Mas o que eu encontrei, na verdade, foi oportunidade. Além da oportunidade de não só aprender a língua, você realmente faz uma imersão dentro da história judaica, do povo judaico, principalmente em língua 1, porque a gente aprende, primeiramente, a história de como o povo judeu foi formado, a história do povo judeu aqui no Brasil, e também a questão dos feriados, porque sempre que tem um feriado judaico, nunca passa em branco, os professores sempre trazem alguma coisa e sempre separam uma aula para explicar. Então é como você começasse a viver dentro daquela cultura, assim. E o que eu achei mais importante, que eu achei que tem mais oportunidade aqui é a pesquisa. Tem muitos assuntos para abordar e quem tem interesse em carreira acadêmica é um lugar muito bom, tem um campo muito vasto para poder estudar. Tanto que aqui do lado a gente tem a sala de estudos judaicos, que só tem livros relacionados à habilitação, e são muitos assuntos. Eu já comecei a minha iniciação científica já no segundo semestre, mesmo com pouco conteúdo, porque é bastante interessante. Ainda mais se você for analisar em vista do mundo antigo e contemporâneo, e você pode... Tem muitas opções de estudo, né? Eu, no caso, já comecei comparando um poeta judeu contemporâneo com o Talmud, que é um livro de leis orais judaicas, e comparando os dois. Então, acho que se o interesse primordial for carreira acadêmica, eu acho que é um lugar ótimo, porque você vai ter oportunidade para crescer bastante
porque além de só ter a língua e a literatura, você faz realmente essa imersão. E foi uma coisa que me atraiu muito interesse, essa coisa de querer conhecer, porque é uma cultura muito rica. Apesar de início, quem é de fora não tem muito acesso, é uma cultura muito rica, tem bastante literatura, na verdade, bíblica, se encontra bastante misticismo, tem a cabala, tem livros religiosos, tem os livros contemporâneos. Tem também, se tiver interesse, toda essa parte do Holocausto. A lista é grande de livros, de assuntos que você pode pesquisar. Então, para quem está interessado em conhecer mais e ver as coisas numa outra perspectiva, que um dos primeiros choques que eu tive, assim, depois de fazer o início das matérias do português, estudos literários, e depois fazer estudo literário da poesia hebraica, é uma coisa completamente diferente, uma coisa completamente nova, tanto a forma, a estrutura, e nas aulas mesmo a gente pega para comparar os textos bíblicos e a linguagem poética e dá uma análise muito bacana. Somente vou longe, assim, eu gosto bastante. Gostei mais do que as do português, na verdade. Então seria isso. Eu não tenho nada para reclamar da minha habilitação, eu amo a minha habilitação, justamente por causa de todos esses pontos que eu falei, e também porque eu tenho muita vontade de seguir carreira acadêmica e acho que eu encontrei o meu lugar ideal para isso. Oi, gente, meu nome é Natália, eu estou no penúltimo ano e o que eu tenho para apresentar para vocês? Bom, eu estou até agora no hebraico, é porque eu não odeio a educação, né? Firme e forte. Estou firme e forte aqui e uma coisa que a gente vê muito entra pouquíssimas pessoas no hebraico, obviamente, né? Quem vai querer falar hebraico se tem o inglês, não é verdade? Mas muita gente também que é do hebraico entrou por, como é que chama? Ranqueamento. Pessoas de outra habilitação fazem optativa, porque o curso de hebraico é totalmente aberto para optativa. Então, todo mundo pode fazer. E se apaixona e vai para a habilitação. A gente vê muito isso. Não sei se vocês já conhecem, no Júpiter tem a grade de todas as habilitações. O curso de hebraico vai sofrer uma reformulação, que eu acho que vai entrar em vigor para vocês já, ano que vem. Mas não vai mudar as matérias, vai mudar só a quantidade de aulas durante a semana. Língua vai passar a ser 2 vezes por semana, todas as línguas, até a língua 6. E daí a 7 a 8 não serão mais obrigatórias. Mas, por enquanto, né, tem que ter optativo, porque tem que formar. E talvez literatura aconteça isso também, de ter 2 vezes por semana também, mas não posso afirmar isso. Além das aulas de língua moderna e literatura, que, sério, literatura é tudo, é Bíblia. A gente vê literatura da Idade Média na Espanha e literatura em árabe, tipo, escrito em árabe, mas é literatura judaica. Então a gente passa por tudo. É um panorama assim que você fica doido. E a gente tem aulas de cultura, tem cultura Israel Bíblico, eu não sei se o nome eu vou falar certo. Tem até a cultura da sociedade israelense contemporânea. Então também, a gente passa por tudo. Mas ainda assim a gente não vê tudo. Tem muita coisa para ver ainda, tem muita coisa para pesquisar aí, por isso que realmente é o que ela falou. Eu acredito, né? Tenho esperança de que tenha esse espaço para a gente fazer a pesquisa, fazer uma pós, fazer MC, que seja. E sobre a sua pergunta, eu conheço alguns professores que dão aula em colégios judaicos aqui em São Paulo. E a gente tem desde colégios ultra-ortodoxos, que tem que cobrir o cabelo,
manga comprida e tudo, até colégio normal. E todos eles acho que aceitam uma pessoa que não é judia, porque na comunidade judaica aqui em São Paulo, não é todo mundo que fala hebraico, não. Não é nem a maioria, é uma minoria assim, minúscula. Então a gente tem essa oportunidade sim. E também em faculdades de teologia cristãs e tudo mais, eu vou contar uma fofoca para vocês. Fiquei sabendo esses dias que a professora Suzana começou a dar um curso de Bíblia hebraica na Igreja Batista. Ela está metendo a faca, mas tem público, entendeu? Então as pessoas estão muito interessadas na Bíblia hebraica hoje em dia. Então, nesse campo está assim, bombando. Está bombando. O que mais que eu posso falar? Acho que é só. Se vocês tiverem alguma pergunta mais específica sobre habilitação, ou se vocês tiverem vergonha, eu vou ficar lá fora depois, vocês podem perguntar para mim também, não tem problema. Acho que é isso. Mais um ponto que eu queria falar. Quando a gente fala estudo da Bíblia, estudo da literatura religiosa, na verdade não é com um olhar teológico. É a Bíblia como literatura, uma coisa que choca bastante no começo, porque você vai estudar a Bíblia como você estuda qualquer outra obra literária. Então, você vai encontrar muito figuras de linguagem, estrutura de personagem, padrões de... Temos muitas parábolas, ela sempre tem um padrão servo e o Senhor, que daí você vai fazer uma comparação, Deus e o povo de Israel. Então tem, além do misticismo que tem junto. Então, na verdade, a Bíblia, como estudo literário, é bem interessante. Porque ela mistura várias dessas figuras e tem muita linguagem poética, tem muita linguagem metafórica. Então, realmente, não é um estudo que eu acho muito macete, porque eu acho que essa aproximação da Bíblia é bem diferente, é bem interessante e, pelo menos, eu gosto bastante. Eu que nunca gostei muito de literatura religiosa, estou gostando muito de ler os textos religiosos dessa maneira. E depois que a gente estuda a Bíblia nesse formato, assim, como literatura, em toda a literatura brasileira, portuguesa, não interessa, você vai enxergar alguma coisa para fazer comparação com a Bíblia e colocar aquela coisa assim, diferente no seu trabalho.